Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do Workshop Estatal de Data Science. Eu sou Fábia Bocaiúva e eu vou apresentar o dia de hoje juntamente com a Marcele. Hoje daremos continuidade ao módulo Mão na Massa, que foi começado ontem com Débora Mesquita e Fernanda Santos. Então, eu apresentando um pouquinho sobre mim, sobre o IDS, eu faço mestrado na Escola Politécnica da USP e sou embaixadora da iniciativa Women in Data Science, edição USP. Então, o IDS é uma iniciativa que surgiu em Stanford como uma conferência técnica que hoje acontece no mundo todo, mas acabou virando muito mais do que um evento, né? O IDS hoje é uma rede de apoio, além de uma conferência, é uma rede de apoio a mulheres, estudantes e profissionais que queiram ingressar na área ou que já estejam na área de ciência de dados. E esse ano a gente trouxe o evento para a USP. Em maio teve o primeiro evento, o IDS USP, desde então vem crescendo dentro da comunidade e fora dela também. Então é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês e fazer parte dessa iniciativa. Agora a Marcele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, gente, eu sou a Marcele, também é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, vou mediar junto com a Fabi, e eu sou do Clube Minerva, porque eu sou graduada pela Escola Politécnica, eu fiz Engenharia de Materiais, e hoje eu faço mestrado lá em Inteligência Artificial. E falar um pouquinho para vocês, a Clube Minerva é um clube da Associação de Engenheiros Politécnicos, formado por politécnicas, e a gente tem a visão de que a diversidade, em especial a de gênero, promove mais inovação em todos os ambientes, e por isso a gente busca, através de iniciativas como essa aqui que vocês estão participando, trazer mais mulheres para a carreira de exatas, criando caminhos que viabilizem toda essa igualdade de gêneros e que, nesse momento, a única coisa que a gente quer é que vocês aproveitem muito esse último dia do nosso evento, que estejam gostando muito. Não se esqueçam de marcar presença no link do Forms e participar do nosso sorteio de um curso da Udemy de Data Science. Gente, é isso. Aproveitem muito, muito mesmo. Obrigada, Mar. Bom, gente, vamos começar então, ou melhor, dar continuidade e finalizar, né, o módulo Mão na Massa, que foi começado ontem. Eu vou chamar as professoras, então, primeiro, Débora Mesquita. É formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, é cientista de dados, escritora técnica e faz parte também do IDS Recife. Então, bem-vinda de novo, Dé. Obrigada. Agora eu vou chamar também Fernanda Santos. Fê é gestora de informação, mestranda em ciência da computação e cientista de dados, além de ser palestrante e professora na área de Data Analytics. Bem-vinda de novo, Fê. Obrigada. Bom, meninas, mais um dia de workshop com vocês. Então, sintam-se em casa, compartilhem a tela de vocês. Eu só tenho um recadinho a dar para o pessoal que está assistindo. Primeiro, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem jogar no chat, que a gente vai dar uma olhada e vai repassar para as meninas, ok? E também queria dizer que tem um pequeno delayzinho entre a nossa plataforma de streaming e o que é transmitido no YouTube. Então, talvez as dúvidas de vocês cheguem um pouquinho depois para a gente, mas não se preocupem que a gente vai passar elas para as meninas. E mesmo se elas precisarem voltar um pouquinho mais a explicação, né, gente? Bom, é isso. Boa aula, pessoal. Vamos compartilhar aí a tela delas. Pronto. Massa. Isso, perfeito. Boa noite, pessoal. Obrigada, meninas, novamente. Então, hoje a gente vai continuar e finalizar o nosso hands-on, que vai culminar tudo num produto que a gente vai poder... num produto não, né? Pode ser um produto, mas vai combinar numa página na web que a gente vai poder interagir com o modelo que a gente vai treinar. Aí, só recapitulando o que a gente viu ontem, isso aqui é o Jupyter Notebook, que a gente pode rodar tanto código quanto colocar texto. Ele serve como se fosse um canvas para a gente fazer análises e compartilhar com as pessoas. E aí, massa. A gente está usando os dados do Enem, que a gente pegou no site do INEP. A gente extraiu os dados, viu que esses grupos de variáveis aqui do questionário socioeconômico poderiam ser interessantes. E a gente vai ver se... a gente vai treinar um modelo para dar uma nota de matemática com base no questionário em perguntas do questionário socioeconômico. E aí a gente vai usar o Pandas para fazer a manipulação dos dados.
que é uma biblioteca em Python. E essa parte aqui foi a gente dando acesso para o notebook acessar os dados que estão no Google Drive, porque é um arquivo grande, e aí a gente fez isso. Depois, se der tempo, a gente vai mostrar como colocar dados aqui sem precisar necessariamente usar o Google Drive. Se você tiver um dataset menorzinho e quiser fazer uma exploração rápida, a gente vai ver isso no finalzinho, se der tempo. Aí a gente importou o Pandas, porque o Pandas é uma série de códigos open source, e aí para usar eles a gente precisa importar eles para a nossa análise, a gente faz isso com esse import aqui. E o comando mais importante é esse aqui, o read CSV, que os dados estão em formato CSV, que é um formato de separado por vírgula. Pode ser separado por qualquer coisa, mas na origem é o separado por vírgula. E aí a gente lê os dados, o comando head, a gente vê as 5 primeiras linhas do dataset. Acessando o atributo shape, a gente vê quantas linhas e quantas colunas o dataset tem. Dataset é um tipo de dados do Pandas, que quando a gente importa, ele importa nesse formato, dataset não, data frame. É um tipo de dados do Pandas, e quando a gente usa esse tipo de dados, a gente ganha vários métodos e funções que a gente pode utilizar e que a gente vai usar hoje. Aí a gente viu como descrever as variáveis numéricas, com esse describe aí. Todos esses comandos, você pode ter acesso através da documentação do Pandas. Essa documentação, até quem já é da área, sempre vai dar uma olhada para ver alguma coisa, ver como é que faz alguma coisa. Então, é muito comum a gente estar sempre acessando a documentação. E aí, por exemplo, no Describe, esse é o link da documentação, se você for lá, tem todas as informações de como esse método funciona, que atributos eu posso passar, que parâmetros eu posso modificar para dar opções diferentes. E massa. Outro conceito foi esse de type, porque cada coluna pode ter um tipo de dado diferente, e aí, por exemplo, números separados por vírgula, strings, que no caso o Pandas ele lê como object, inteiros, que é o int, e aí beleza. Quando a gente tem um data frame e a gente seleciona uma coluna, em vez de um data frame, a gente acaba ficando com um tipo de dados chamado series. E esse series, ele tem outros métodos também que são interessantes, como, por exemplo, esse aqui, o value counts, que o que é que ele faz? Ele conta as ocorrências de cada valor dessa coluna. Nesse caso aqui, essa Q001 é uma das perguntas do questionário socioeconômico, e quando a gente roda esse método aqui, chama esse método value counts, ele conta para a gente qual a ocorrência de cada variável da coluna. Por exemplo, a gente vê aqui que o valor do E é o que tem mais respostas, tem 501 e 786 respostas, e aqui ele colocou na ordem decrescente, do menor para o maior. Além de fazer essas manipulações, o Pandas também, na última atualização dele, você pode também plotar gráficos com a biblioteca. E aí, para fazer isso, a gente usa esse ponto plot aqui, ó. E aí, como é isso? A gente tem o data frame, tem, no caso, a series aqui, que é o número de ocorrências, e a gente quer mostrar isso de forma visual. Aí a gente chama o ponto plot. Plotar é tipo colocar na tela, colocar algo na tela. E por último a gente diz o tipo do gráfico. Nesse caso aqui, ponto bar é o gráfico de barras. E aí aqui a gente vê, ó, o E, que tem mais respostas, depois o B. Então, é muito mais fácil visualizar aqui a distribuição olhando esse gráfico do que olhando os números em si. Aí, lá na documentação também, tem vários outros tipos de gráfico. Se eu abrir uma aba nova, vocês veem essa aba nova? Dá para ver, Fernanda? Dá sim. Dá, pronto.
aqui na documentação, no caso esse aqui é o User Guide. É até bom falar isso aqui. Na documentação do projeto, normalmente a maioria dos projetos open source são assim. Você tem a API Reference, que é cada método, cada tipo de dado, tem tudo explicadinho. E também tem o User Guide, que é mais para, tipo, você está começando a usar a tela. Você está começando a usar a ferramenta. É como se fosse um guia user-friendly, que é para iniciantes. E aqui você pode ver, por exemplo, aqui, ó, tem 10 minutos to Pandas. Aí ele é um tutorial que em 10 minutos para te dar um guia sobre o Pandas. Aí, aqui no guia de visualização, a gente vê ó, esse gráfico aqui, que é soma acumulativa, né? Soma acumulativa. Pronto. Você pode colocar várias linhas, no caso aqui, para cada variável, ele colocou uma linha. Enfim, tem uma gama bem grande de tipos de gráficos. Aqui o gráfico de barra, que a gente viu. E por aí vai. Tem outro gráfico também, que é esse aqui, que mostra... desculpa. Mostra a distribuição da variável. Aí aqui a gente plotou a distribuição. Esse NU nota MT, eu vi lá no dicionário de dados, que é a coluna da nota de matemática, que é a nota que vai ser, que é a variável que vai ser o target da gente. Como a gente viu ontem, o target como é um problema de aprendizagem supervisionado, a gente já sabe, no conjunto de treinamento, a gente já tem as respostas corretas para as features de entrada. E aqui, no caso, essa nota que a gente vai tentar prever. E a gente vê aqui que a maioria das notas estão em 500, né? Que eu acho que vai de 0 a 1000. Vai de 0 a 1000 a nota do Enem? Acho que vai, né? Então, aqui, ó, já está passando de 1000. Então, a gente pode tentar explorar mais essa nota com outras funções do Pandas. Se a gente colocar o value count, como essa coluna é float, ou seja, números com vírgulas, vão ter muitos valores diferentes. O que a gente pode fazer Describe funciona aqui? Fernando, sabe dizer? Funciona. Pronto. O Describe, então, funciona tanto com o data frame, que é o data frame, que é todas as colunas, mais de uma coluna, no caso, ou com uma series, que é só uma coluna selecionada. Tá nessa notação científica, que eu não consigo ler direito, mas acho que isso aqui deve ser 1000, né? Enfim, teria que ver porque ele está passando de 1.200 aqui. Eu acho que é porque o KDE, ele é como se fosse... Ele tenta simular um modelo. Aí ele pode passar do máximo. Mas, enfim, a gente pode... Isso é um exemplo de coisas que a gente teria que investigar para ter certeza do que está acontecendo. Aí, isso aqui é o dicionário de dados que eu falei antes. Isso aqui eu abri a coluna no Excel, a planilha no Excel, copiei as variáveis socioeconômicas e coloquei aqui, só para a gente ter noção. Por exemplo, essa pergunta aqui é 001, até que série seu pai ou homem responsável por você estudou? Aí tem aqui as alternativas. A, nunca estudou. Vamos ver aqui, tem mais ocorrência, que é o completou o ensino médio, mas não completou a faculdade. Então, a gente vê aqui que a maioria dos estudantes que fizeram o Enem tem os pais que completaram o ensino médio, mas não completaram a faculdade. Aí, beleza. Agora a gente vai para uma parte necessária e que envolve muito trabalho. Boa parte do que a gente faz em Data Science é nessa parte aqui, que é limpar os dados. Primeiro, por que a gente precisa limpar os dados nesse caso? Porque o modelo que a gente vai usar, que é o Random Forest, ele não consegue lidar com missing values, que é valores faltantes. Um valor faltante é tipo, você tem a coluna e aquele valor simplesmente não existe no seu dataset. Isso pode ser por quê? Porque houve um erro na hora de colocar os dados,
Eu acho que isso é o mais comum, né? Tipo, como isso aqui é um questionário, provavelmente a pessoa pode ter esquecido de colocar a resposta, enfim. Aí, o Pandas também fornece para a gente um método para a gente identificar os valores faltantes, que é esse aqui, ó, ISNA. E aí, o que é que ele faz? Ele vai lá no conjunto de dados e vê se o valor está faltante ou não. Se o valor estiver faltante, ele coloca um true, e se não tiver, ele coloca um false. Então, aqui ele deu para a gente esses 3 pontinhos, quer dizer, linhas que o Júpiter respondeu, porque senão ia ficar muito grande. Aí vamos ver aqui. Nessa coluna aqui, ó, por exemplo, ó, TP presença MT, que a gente teria que ver nos dados, mas chutando aqui, presença em matemática. Ah, não, isso aqui está todo falso. Então, nesse aqui todos os dados aqui estão presentes. Mas nessa aqui, ó, CO prova CN, que eu não consigo nem chutar o que é, tem um true aqui. Quer dizer o quê? Que nessa linha 0, nessa coluna aqui, CO prova CN, esse valor está faltante. Aí, beleza, isso é uma informação que a gente quer saber. Só que eu quero saber, em vez do valor por linha e por coluna, eu quero saber só essa coluna inteira aqui. Essa do, por exemplo, TP presence MT. Aqui tem os valores que eles estão escondidos. Eu quero saber se nessa coluna inteira tem algum valor faltante. A gente pode fazer isso com o Pandas. Aí a gente vai aprender um outro comandinho do Pandas. E agora as coisas ficam um pouquinho mais não intuitivas. A gente vai usar o método N. Que o que é que ele faz? Ele retorna true se algum valor no conjunto de dados que a gente passar for verdade, for true. Aí, no Pandas, a gente tem 2 formas de aplicar as operações. A gente já pode aplicar por coluna, ou seja, de cima para baixo aqui, por exemplo, dá para ver meu cursor, né? A gente pode aplicar a operação assim, que seria por coluna, ou assim, que seria por linha. A gente quer por coluna, então o atributo que a gente vai usar é esse aqui, ó, index. É meio, eu acho, não intuitivo esse parâmetro, pode ser 0 e 1 também. Mas, por enquanto, tipo, eu sempre olho na documentação quando eu vou fazer isso, porque eu sempre troco, e a gente vai ver que em outro comando é diferente. Mas saibam isso, se eu quero aplicar a operação por coluna, eu uso esse parâmetro aqui, axis igual a index. E aí ele vai me mostrar para cada coluna onde é que eu tenho, no mínimo, um valor faltante. Então, vamos ver aqui na nota de matemática, que é NU nota MT, cadê? Aqui. True. Quer dizer o quê? Que na coluna de nota de matemática tem, no mínimo, um valor faltante. E a gente vê aqui, essas são as variáveis socioeconômicas que a gente vai olhar. E só na pergunta Q026 que tem um valor faltante. True. O que é bom. Nesse link aqui vocês encontram, tá em inglês, mas ele explica melhor essa relação de por que esse axis igual a index. Aí, já que a gente viu como fazer com o index, a outra opção é columns, que é as colunas. Então, se a gente colocar aqui o ISNA, né, para ver se o valor está faltante ou não, aplicar o N, que é para ele dizer que se no mínimo um valor é true, e quando a gente coloca axis igual a columns, em vez de fazer por coluna, ele faz por linha. E aí a gente vê aqui, ó, que na linha 0 tem pelo menos um valor true, ou seja, tem pelo menos um valor falso. Na linha 1 não tem, na linha 2 tem, e por aí vai. Aí, beleza, a gente achou valores faltantes. E aí, o que a gente faz? Nosso foco vai ser em nota de matemática e nas variáveis socioeconômicas. Então, a gente vai focar nessas duas. Tanto aquele velho caso que a gente viu lá, ele funciona tanto para a coluna mesmo, tipo, os valores, no caso, A, B, C, D, E, tanto para valores true, false, que é o que vem quando a gente aplica o ISNA.
E o isNA, ele diz se o valor está faltando ou não. E aí, se a gente fizer, então, isNA e depois colocar o value counts, ele vai mostrar para a gente quantos valores faltantes tem na coluna. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 2 milhões de linhas, como a gente viu lá em cima, e desses 2 milhões, 507 mil estão faltantes, ou seja, 507 mil notas, a gente não tem o valor da nota. E então a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? É aqui que eu falo o que a gente vai fazer. Então, a gente vai selecionar as nossas features. Feature é variável. Translate. Traduz para variável? Eu acho que sim, né, Fernanda? Nos livros? Ou chama feature também? Mas a palavra feature, a gente fala em português outra coisa além de variável? Não, é variável. Pronto. Essas são as variáveis socioeconômicas, que é o do Q001 a Q027. E aqui eu estou colocando elas numa lista, que é um tipo de dados de Python. Que é uma lista mesmo. Tipo, tem métodos que a gente pode usar, mas a gente não vai usar hoje. Só imagine que é como se fosse uma sacolinha e eu coloquei os nomes das colunas lá dentro. Aí pronto. E para usar essa sacolinha, eu uso essa sintaxe aqui, que é os mesmos colchetes que a gente usa aqui, só que aqui ele tem outro significado. Aí, isso aqui eu coloco mostrando as colunas, né, que são essas aqui que eu escolhi. E aqui, rodando o isNA, o N no index, ou seja, vai mostrar todas as colunas, só que aqui, ó, eu usei df, variáveis socioeconômicas. O que é isso aqui? É essa lista que eu defini. Aí, ou seja, quando a gente faz isso aqui, df, e passa uma lista dentro, no fim o data frame vai ter só as colunas que a gente selecionou. Que é isso que a gente quer para avançar na análise. Aí aqui sou eu mostrando quais colunas têm valores falsos. E aí só Q026, como a gente viu antes. Vamos ver quantos valores tem nessa coluna, quantos valores falsos. Aí a gente usa de novo o isNA e o value count. E aí, selecionando essa coluna, ele vai me dar com o número de valores faltantes, que nesse caso são só 3, o que é bom. Aí, agora sim, como é que a gente lida com esses missing values? Tem várias opções, mas de forma geral, a gente pode escolher um algoritmo para preencher os valores faltantes, ou seja, com base nos dados, ele vê que uma linha se assemelha com a outra linha. Então, provavelmente, esse valor faltante aqui vai ser semelhante a essa outra linha. É tipo um algoritmo, como se fosse um algoritmo que a gente quer treinar, só que vai ser um algoritmo para predizer os valores faltantes. Ou, simplesmente, você pode remover as linhas com valores faltantes, que é o que a gente vai fazer hoje, porque a gente tem muito dado. Então, a gente tem esse privilégio de poder simplesmente descartar as notas que estão faltantes. Aí, para fazer isso, o Pandas também fornece um método que ajuda a gente. E, nesse caso aqui, é esse dropNA. Aí, lembra que eu falei que esse X não faz sentido? Pronto. Agora, a gente quer fazer... O que a gente quer é dropar... A gente fala dropar, tipo, jogar fora. A gente quer dropar as linhas que tem, no mínimo, um valor faltante. E aí, para fazer isso, a gente usa axis igual a index. É o contrário do que a gente usou lá no isNA. E a gente queria aplicar nas colunas e foi axis igual a index. Por que isso? Não faço a mínima ideia. Tem que ver na galera que projetou o Pandas. Mas é assim. Então, nisso aqui, a gente está dizendo, olha, eu quero dropar, eu quero jogar fora todas as linhas que tenham, no mínimo, um valor faltante. E esse copy aqui é internamente, isso é do Pandas e do Python e como tudo está implementado. A gente quer gerar um novo data frame, porque
talvez não faça muito sentido, mas em Python, se eu não colocasse esse copy, esse data frame novo que eu estou criando, que é um data frame sem as linhas faltantes, ele estaria apontando para o mesmo endereço de memória do outro. E no Pandas, isso pode gerar problemas. Aí, se isso não faz sentido nenhum, não se preocupem, mas esse copy é só para a gente criar um novo data frame na memória. Pronto, assim fica melhor, eu acho. Aí, a gente agora pode... Lembra que o data frame que a gente iniciou, ele tinha 2.000 colunas e 55 linhas. Esse data frame que a gente jogou as linhas que tem no mínimo uma linha faltante fora, uma linha com miss value fora, agora ele tem 1.495.231 linhas, que ainda é muito, então a gente consegue seguir. Aí, como a gente viu ontem, 2 problemas clássicos de aprendizagem de máquina. Deixa eu ligar a minha fonte aqui. Eu esqueci de ligar a fonte do computador. Pronto. Existem 2 problemas clássicos de aprendizagem de máquina. Regressão e classificação. O da gente é regressão porque a gente vai dar uma resposta com um valor contínuo, que é uma nota, né? É um valor que vai de 0 a 1.000. Aí, como a gente viu ontem também, a gente vai usar árvore de decisão. Existem uma gama enorme de algoritmos de aprendizagem de máquina. A gente escolheu a árvore de decisão, mais especificamente o Random Forest, porque é mais palatável, dá para você entender melhor como é que tudo funciona. Isso aqui é um exemplo de uma árvore de decisão, é tipo, a cada nó, e isso é a terminologia das árvores, tá? Cada nó é cada pergunta dessa, e folhas são esses últimos nós aqui. E nas folhas a gente tem, nesse caso é uma árvore de classificação, a gente tem as classes. E nesse problema as classes são zerar o estoque ou item conformidade, não faça nada. Só que essa árvore aqui é para um problema de classificação. E aí, como é que a gente faz para um problema de regressão? É semelhante, só que em vez de classes, a gente tem valores nas folhas. No caso aqui, é uma árvore para dizer se amanhã vai chover. Aí, a primeira pergunta aqui. O vento está menor do que 20 km por hora? Aí, aqui a gente tem o caminho do sim. Não, aqui o caminho do sim e aqui o caminho do não. Se tiver menor do que 20 km por hora, aí a gente tem outra pergunta. Ontem choveu menos do que 5 milímetros? Se sim, essa árvore está dizendo que amanhã vai chover 5 milímetros. Se não, se choveu mais do que 5 milímetros, a árvore está dizendo que vai chover mais de 20 milímetros. E o algoritmo da gente vai funcionar de forma semelhante. Só que ele também vai se carregar de criar essas perguntas aqui, tipo, em cada nó, qual vai ser o teste que eu vou usar? O algoritmo de aprendizagem de máquina da árvore de decisão, esse que a gente vai usar, ele faz isso pra gente. E no caso, a gente vai usar um Random Forest, que é um algoritmo que gera milhares de... Milhares não, a gente pode escolher, inclusive, quantas árvores a gente quer. Mas ele gera para a gente várias árvores aleatórias, porque isso melhora a generalização do modelo. O que é isso? A gente quer treinar um modelo com base no conjunto de treinamento, só que a gente não quer memorizar o conjunto de treinamento. A gente quer prever dados que não vão ser semelhantes ao conjunto de treinamento, mas não vão ser especificamente iguais ao conjunto de treinamento. Se a gente tiver só uma árvore, muito provavelmente o que a gente vai ter é só a gente memorizou alguns casos. Quando a gente cria várias árvores, a gente melhora a generalização, a gente melhora o poder a capacidade do modelo, a capacidade do modelo em prever dados futuros de forma correta. Aí, por isso, a gente vai usar o Random Forest. E aí, deixa eu expandir essa sala. Não sei se eu falei, mas nessas setinhas no cantinho, a gente pode expandir ou desexpandir as células, que aí fica melhor para a gente navegar. Tipo, se aqui eu quero diminuir porque eu quero ir para uma parte, aí deixa eu expandir de novo. E aqui... Pronto. Aí agora, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, minha boca tá seca.
Agora, a gente vai conhecer uma outra biblioteca em Python que nos ajuda muitíssimo. Para mim, é uma das preferidas. Tipo, eu aprendi Data Science por causa da documentação dessa biblioteca, que eu acho maravilhosa, que é o scikit-learn. O scikit-learn é uma biblioteca em Python também, só que o Pandas, a gente viu, o foco é em manipular dados. O scikit-learn, o foco é fornecer ferramentas para a gente treinar o modelo de aprendizagem de máquina. E o scikit-learn já tem o modelo o algoritmo que a gente quer, que é o Random Forest, e ele tem na modalidade regressor, que é justamente para problemas de regressão. Aí a gente importa, para poder usar esse Random Forest, a gente importa ele no nosso código. Aqui, ó, tem uma coisinha diferente. Tem o from sklearn.ensemble. Lá no Pandas a gente não precisou disso. Isso aqui é porque a forma como o scikit-learn tá estruturada, ele tem vários módulos diferentes. Aí, esse Random Forest Regressor está dentro desse ensemble aqui. Aí, por causa disso, a gente não pode só colocar import Random Forest Regressor. A gente tem que colocar from, o nome da biblioteca, o módulo que ele está, e aí a gente importa o que a gente quer, que é o Random Forest Regressor. E aí a gente salva esse Random Forest Regressor nessa variável, que é regr. E esse random state aqui, eu coloquei 0. Isso aqui é porque o Random Forest, ele tem um estado aleatório. Por exemplo, se você rodar o algoritmo uma vez e você rodar ele depois, não é garantia que você vai ter a mesma árvore de decisão, por causa do componente aleatório do algoritmo. Com esse Random Forest, com esse Random State igual a 0, isso garante que se vocês rodarem o modelo aí no computador de vocês, a gente vai ter a mesma árvore. Aí, isso aqui é só para garantir que a gente vai reproduzir, se a gente estiver reproduzindo o algoritmo, ele vai dar o mesmo resultado. Aí a gente volta para aquele problema, né? Que nas variáveis socioeconômicas, as respostas são A, B, C, etc. Só que o Random Forest, ele não funciona com letras, com strings. Ele funciona com números. E aí a gente tem que encontrar uma forma de lidar com isso. E essa forma é codificar a variável. Esse exemplo aqui são variáveis categóricas, né? Tipo, são categorias. São um conjunto definido de valores possíveis. Existem dois tipos de variáveis categóricas. As variáveis nominais, que não existe uma ordenação entre as cores, entre as categorias, por exemplo, vermelho, azul e verde. Não tem, tipo, vermelho é maior do que verde, não. São só nomes, são variáveis nominais. Também existe as variáveis categóricas ordinais, que é onde existe uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, escolaridade. Quem tem o ensino médio tem mais treinamento acadêmico do que quem tem o ensino fundamental. E aí, quem é PhD em alguma coisa tem muito mais treinamento do que quem terminou a graduação. Então, existe questão, não. Existe esse teor de ordenação. E que é o caso da gente. As variáveis são ordinais. Até na pergunta lá, seu pai concluiu o ensino médio, concluiu o ensino superior, enfim, do A pro A, B, C, D, E, F, G, H. Do A pro H, existe essa questão de ordenação. E aí, vamos lidar com isso. Dan, só um minutinho de você passar para o próximo ponto. Sim. A gente tem uma pergunta aqui do André, eu vou colocar na tela, vou ler para você. Ele falou, o algoritmo faz buscas e informações na árvore, onde o mesmo cria critérios, perguntas por nível. Como ele define perguntas ou critérios? Isso faz parte da inteligência do código? Faz. Isso faz
depende da implementação do algoritmo. Isso até é interessante de falar. Não é, tipo, existe o algoritmo e a árvore de decisão, mas existem várias implementações de árvores de decisão. No scikit-learn, o árvore de decisão mesmo, o algoritmo árvore de decisão, não o Random Forest, se eu não me engano, você pode escolher a forma que ele cria essas perguntas aqui. E uma forma comum é o Gini, que é um índice de quantidade de informação. Isso é de teoria da informação. E aí ele vai criando as perguntas de acordo com o poder de adicionar informação. Fernanda, é adicionar informação? Pode falar assim? O índice Gini, ele verifica a impureza dos dados. Impureza. Quanto maior for o índice de Gini, maior é a homogeneidade nos dados. Então, ele vai verificar lá qual é o atributo, qual é a variável que melhor separa os dados, e ele coloca esse atributo como nó raiz. E aí, ele vai descendo de acordo com esse índice Gini. Pronto, isso. Aí, o Gini é uma coisa que a gente escolhe. Existem outras métricas também, mas é assim, tipo, depende da implementação do algoritmo que você está usando. Mas aí, respondendo, sim, isso faz parte da inteligência do algoritmo. Ok, obrigada, Dé. Pode continuar. Pronto, massa. Aí, isso aqui é uma outra estrutura de dados Estrutura de dados, não. É um outro... como é o nome disso aqui? If, else, for. Controle, estrutura de controle do Python, que, nesse caso aqui, a gente tem aquela lista lá, lembra que eu coloquei todas as variáveis num cestinho? Se eu colocar for, aí aqui eu estou dando um nome novo, for variável em variáveis socioeconômicas, o que é que isso aqui está fazendo? Para cada valor na cestinha, para cada coluna na cestinha, eu faço alguma coisa. Nesse caso aqui, o alguma coisa que eu estou fazendo é dar print, que é mostrar na tela. Aí eu estou mostrando variável, que é o nome da variável, e aqui eu estou mostrando também, eu seleciono a coluna do data frame, que no caso é variável. Isso aqui, não sei se para quem está iniciando em programação pode ser um pouco estranho, mas nesse caso aqui, dentro tem variável, é como se fosse a mesma coisa de eu escrever o nome da variável, Q001. Opa! Q001. Só que em vez de escrever, eu estou pegando esses valores da lista aqui. Aí eu estou selecionando cada lista, e aí eu rodo de novo aquele value count, lembra? Que é para contar o número de ocorrências. E aqui, quando eu boto index, eu pego só a coluna com as variáveis. Aqui, deixa eu mostrar um exemplo de value count de novo. Cadê? Por isso que é bom também, tá vendo esse quadradinho que eu falei? Pronto, aqui. Aqui a gente tem duas colunas. Tem a coluna com os valores, que é essa aqui, e a coluna com os counts, que é o número de ocorrências. Eu quero só essa coluna aqui. Aí, essa coluna aqui na series, o nome dela é index. Aí, para selecionar ela, eu coloco o ponto index. Aí, ele vai me dar só a coluna de valores. Aí, vamos lá. Para que eu estou fazendo isso? Para ver, para cada coluna, quais os valores possíveis. No caso aqui, ó, do Q001. Tem A, B, C, D, F, G, não está na ordem. F, G, H. Mas, na Q003, ó, não vai até o H, vai até o F. E na Q005 são só números, não são letras, o que a gente não vai precisar mexer. Na Q006, ó, são C, M, P, tem uma grande variedade de respostas possíveis. Enfim, aí aqui a gente viu que para cada variável, a gente tem o número diferente de valores possíveis. E aí, vamos aprender essa linha aqui, meio amedrontadora, né? Mas a gente vai aprender uma outra coisinha no Pandas, que é um tipo de dados categorical. E a gente cria esse tipo de dado com esse comando aqui, pd, que é o apelido do Pandas, lembra? Que a gente colocou lá. E aí, quando a gente coloca ponto categorical, a gente vai gerar um tipo de dados categórico. E aí, como é que a gente faz isso? A gente seleciona os dados
que no caso é a coluna. No caso, eu quero transformar essa coluna aqui, a Q001, para dados categóricos. Eu digo as categorias. No caso, a Q001 é a que vai até o H, como eu vi aqui. Não, F, G, H. Até o H. E aí eu estou dizendo, as categorias são essas. Isso aqui é uma lista, de novo. Lembra aquela lista? Como se fosse uma cestinha com itens. E aqui eu estou dizendo, ordered igual a true. Ordered é a gente chama parâmetro. Categories também é um parâmetro. Isso aqui poderia ser um parâmetro, mas isso é do Python. Tipo, se for o primeiro elemento, a gente não precisa colocar o parâmetro. Então, a gente pode passar só o valor. Mas, para deixar as coisas mais legíveis, aqui eu coloquei o parâmetro, categories, que é a lista de categorias, e ordered. O que é esse ordered? É dizendo que essa coluna é categórica, mas ela é ordinal. O que quer dizer? Aqui, o A é menor do que o B, que é menor do que o C, que é menor que o D, e todos são menor do que o H. Então, para transformar, se fosse valores nominais, eu poderia simplesmente tirar isso aqui. Que aí o default é o valor padrão que a biblioteca coloca. Eu acho que ele coloca false aqui. Aí, se for false, não existe essa questão de ordenação. Como a gente quer essa ordenação existe, a gente coloca esse order igual a true. Aí o Pandas vai saber que essa coluna aqui é com valores categóricos, ordinais. Só que, mesmo depois de criado essa coluna aqui, os valores continuam letras. E o algoritmo precisa de números. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o ponto codes. E o que é que isso faz? Ele dá para a gente, por baixo dos panos, o Pandas associa para cada valor desse um número. Até para ele poder saber que A é menor do que B. Você só pode comparar com números. Aí a gente quer acessar esses números que o Pandas colocou. Aí a gente coloca esse aqui, ponto codes. Aí ele dá pra gente, a lista com os números. Tipo, a B é 2. B é 1. C é 2 e A é 0. Lembra que eu falei que no Python começa a contar com 0? Aí, pronto, resolveu o problema. Agora a gente foi de letras para números. Aí, a gente vai converter todas as colunas menos essa aqui, a Q005, que já está em números. Aí, para fazer isso, aqui eu usei um negócio chamado List Comprehension, que é uma coisinha em Python para a gente trabalhar com listas. Comprehension. Que pode também não ser muito intuitivo, mas aqui eu tenho aquele for, lembra? Que é aquele comando que pega uma lista e vai de item por item. E aqui eu estou selecionando todos os itens, contanto que o nome dele seja diferente do Q005. No fim, o que é que isso vai me dar? Vai me dar todos os elementos da lista, menos Q005, que é isso que eu quero. Aí, beleza, agora nessa lista aqui eu tenho só as variáveis socioeconômicas categóricas. Eu vou fazer o for de novo nos itens dessa lista. E agora eu vou criar uma coluna nova, várias colunas novas no data frame da gente. Aí, como é que a gente faz isso? Isso aqui é a variável do data frame, df analysis. Para criar uma coluna nova, isso aqui é o nome da coluna. Aí eu vou colocar o nome dela, variável mais underline cat. Esse mais aqui, a gente está lidando com tanto variável quanto o cat são strings para o Python. Tudo que é entre aspas ou entre aspas simples ou aspas duplas, como é esse caso aqui, são strings. Quando a gente soma strings, a gente acaba com string, que é a combinação das duas strings. Aí, no caso aqui, vai ser variável mais underline cat. Aí, se a lista da gente tem esses nomes aqui, Q001, Q002, as colunas novas vão ser Q001, underline cat, Q002, underline cat, e é isso que a gente quer. Aí, beleza, aí eu vou criar essas novas colunas,
e criar elas com aquela forma lá do categórico, do tipo categórico. Exatamente igual, tipo, passando a lista de valores possíveis e colocando o ponto codes que está aqui no cantinho, o ponto codes que é para pegar os números. Aí, se a gente colocar agora, pegar o data frame e colocar o ponto columns, esse parâmetro aqui dá para a gente a lista de colunas. Aí a gente vê, ó, que tem Q001, Q002, Q017, e tem também as colunas novas que a gente criou, Q001, underline cat, Q0012, underline cat, até o Q027, underline cat. Então, agora a gente tem essas colunas aqui que são numéricas. Eu faço a lista, eu seleciono a lista de novo agora nas variáveis, mas selecionando essas do underline cat. Tipo, eu quero, acho que tem o nome variável, mais que variável pode ser Q001, Q002, enfim, até o Q027, underline cat. Aí, nessa lista aqui agora, eu tenho as variáveis categóricas, que é tudo que tem underline cat. Se eu selecionar essas variáveis, e a gente vê, ó, são números, tipo, Q001 cat, todos números, Q002 também, até o Q0027, ou seja, perfeito. Agora a gente pode passar esses dados pro modelo da gente. E só para a gente ver, ó, isso aqui são as variáveis do início, as variáveis em como a gente iniciou. B, C, A, as letras. E no fim a gente acabou com os números, que é o que a gente queria. Aí, massa. Agora que a gente limpou os dados, essa foi a limpeza bem simples, que foi simplesmente limpar os valores faltantes, mas poderia ser, muitas vezes, quando é valores contínuos, que provavelmente é o caso da nota aí de matemática, podem ter valores outliers, que é tipo valores muito distantes dos valores das colunas na maioria das vezes. Aí isso pode ser o quê? Pode ser um erro de entrada, né? Alguém digitou errado. Pode ser, de fato, o valor mesmo. Tipo, isso faz parte também da limpeza dos dados. Identificar os outliers e fazer alguma coisa caso eles sejam um problema. Mas, como aqui no hands-on a gente não está tentando ver o máximo de conteúdo do pipeline inteiro, de sair dos dados para ter um modelo, a gente não vai ver isso. Mas só para vocês saberem que não é só limpar dados, tá? Tem muitas outras coisas que a gente precisa fazer para deixar os dados prontos. Aí, beleza. Agora a gente vai dividir o conjunto em treinamento de teste. Oi. Perguntei rapidinho, antes de você passar para o próximo raciocínio. Deixa. Chegou uma pergunta nova aqui, a gente vai aproveitar para fazer um intervalozinho, pode ser? Pode. Pronto. Segura esse pensamento. Beleza. A pergunta é de Suzana Matos, ela perguntou se a gente ela falou, deixa eu botar aqui na tela. Se a gente tivesse feito com o Q005 também, teria algum problema? Não. Quer que eu compartilhe sua tela de novo? Compartilhei. Eu não vejo problema, mas a gente teria que identificar que categorias a gente ia colocar. Isso existe quando a gente precisa passar de valores numéricos para categorias. Tipo, a gente tem nota de 0 a 1000, certo? Um valor contínuo. Se eu quisesse saber, tipo nos Estados Unidos, em vez de nota em vez de nota é letra, né, para eles. A gente teria que fazer o processo contrário, que é passar de número para categoria. Isso é o mais comum. Mas, respondendo a pergunta, não teria nenhum problema. Você só acabaria com o mesmo resultado. Só ia computar mais. Porque, tipo, são valores inteiros, não tem vírgula, então são só esses valores possíveis, que não é um número muito grande. E só ia ser redundante.
redundante, não ia ter nenhum problema, mas também não ia acrescentar em nada para a análise. Sim, eu acho que a pergunta dela era essa, se teria redundância mesmo. Sim, teria. Bom, vamos fazer um intervalo agora para Vamos. responder algumas perguntas que a gente recebeu durante as inscrições. Vamos. Tem uma pergunta aqui sobre a etapa de limpeza de dados, que é o seguinte: sabemos que essa etapa exige boa parte do tempo de uma análise. Existe algum sistema ou programa que consiga limpar esses dados de forma mais rápida, automatizada, que poupe o tempo do cientista? Ou é muito arriscado você passar essa etapa para, enfim, para um programa, por causa do tipo de dados que você recebe, que você está tratando? Quer falar, Fernanda? Aquela questão do AutoML. Tá muda, tá? Tava no mundo. Então, eu que venho do BI, existem algumas ferramentas de ETL no mercado, né? O que seria essa parte de ETL? É justamente a de extração, transformação e carga, né? Extract, Transform e Load. Então, existem ferramentas de ETL que podem ser utilizadas para essa parte de limpeza dos dados. Existe também, hoje a gente já vem crescendo muito ferramentas de AutoML, né? Onde a gente joga o nosso conjunto de dados para o AutoML e ele vai lá e faz toda essa parte de tratamento. Mas, assim, eu acho que mesmo essas ferramentas existindo, é importante que a gente entenda quais os dados que a gente está trabalhando. Porque possa ser que o modelo lá na frente não fique tão bom. E aí a gente tem que entender quais técnicas que a gente precisa utilizar para melhorar o nosso conjunto de dados e ir lá e rodar novamente. Então, mesmo existindo essas ferramentas, eu acho que essa parte de entender os dados ainda é super importante, de entender como funciona o algoritmo ali que a gente está rodando, que o AutoML então é arriscado terceirizar, né, essa etapa. É arriscado deixar tudo na mão da ferramenta, é arriscado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que acho que vocês vão entrar nesse tópico ainda, que é sobre a validação do modelo. Eu vou fazer, mas vocês não precisam continuar a aula, não, tá? Então, resumir. Falando um pouquinho sobre a validação dos modelos. Existe alguma metodologia geral para saber se o nosso modelo de aprendizagem está bom, tipo análise de erros? Como seria a validação desse modelo? De um modo geral. Essa é uma boa pergunta. Inclusive, eu e a Fernanda estavam discutindo sobre isso, preparando o workshop, porque a gente está lidando com o modelo de regressão e eu nunca tinha trabalhado com nenhum algoritmo projeto de regressão ainda. E aí, tem toda um processo para você escolher a validação. Num artigo que o Fernanda me mandou, inclusive, se você está criando um modelo para prever preços de imóveis, ou você está criando um modelo para identificar qual era alguma coisa de doença, não era? Alguma coisa da dengue, alguma coisa assim. Tipo, a forma que você vai avaliar esses dois modelos é muito diferente. Um erro no modelo para identificar preços não pode ter, pode não ter tanta, você não pode impacto, penalizar isso. Já o modelo para doenças é tipo crítico, muito crítico. Aí existe essa distinção de como você vai usar o seu modelo e, com base nisso, você tem que criar a estratégia de validação, que é complicadíssimo, não é direto assim, não. Tipo, tem que pensar muito para ponderar e escolher as formas de validação. Fernando, quer acrescentar alguma coisa? Não, porque você se desmutou. Ela vai falar mais no reunião. Ah, tá. É porque ela se desmutou, pensei que ela estava esperando para falar. Tem uma pergunta também bem interessante. Na engenharia, por exemplo, a gente precisa interpretar diferentes tipos de dados e as influências de um no outro, tipo dados de bombas, válvulas, concentração de reagentes, etc.
como cientista de dados, como é que concilia dados qualitativos e quantitativos? Boa. Tudo depende do seu objetivo com a análise ou com o objetivo final do modelo. De forma geral, a gente, com dados qualitativos em data science, é mais difícil de lidar, porque é mais difícil de tratar. Por exemplo, um dado qualitativo, uma pergunta, uma opinião sobre um produto. A pessoa está descrevendo o que é que ela achou. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso com os dados? Tipo, como é que a gente vai processar isso de forma automática? É muito mais... Você tem que pensar muito mais do que com dados quantitativos, que é, tipo, quantas vezes a pessoa clicou no botão. Então, os dados qualitativos, eles fornecem um pouco mais de complexidade, porque a gente precisa lidar com eles. A interpretação deles é mais complexa, né? Isso, a gente tem que, no por alto, assim, tipo, ver como transformar esses dados qualitativos em quantitativos, porque é isso que os algoritmos conseguem lidar melhor. Aí é isso. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Não. Concordo. Eu acho que por enquanto é isso, gente. Pessoal que está assistindo, continue mandando suas perguntas aqui no chat e que eu vou passando para as meninas. E é isso, pode continuar, Débora. Vamos lá, então. Obrigada. Massa. Aí, a gente viu como transformou as colunas de variáveis categóricas para números. E agora a gente vai dividir entre conjuntos de treinamento e teste. Rapidinho. Sim. Chegou uma pergunta dando continuidade à discussão. De Tabata. As validações dos modelos não seriam feitas com técnicas como RMSD? Boa, RMSD. Fernanda. Eu acho que ela quis falar o RMSE, né, que é o Root Mean Square Error, que é a raiz quadrada do erro médio. Sim, essa é uma das técnicas de validação do modelo, mas como Débora falou aí, depende muito do problema que a gente está tratando, né? Por exemplo, no caso de um exame médico, o que é que seria melhor? É a gente falar para o paciente que ele está doente sem ele estar, ou que ele está bom estando doente? Então, assim, depende muito. O RMSE, ele tem as suas vantagens e desvantagens, mas é, sim, uma das técnicas de validação do modelo. Então, quando a gente está trabalhando com regressão, a gente tem o RMSE, tem o MSE, que é o Mean Square Error, tem o R2 ajustado, mas o RMSE é, sim, uma das técnicas de validação do modelo. Ok, acho que está respondido. Obrigada, meninas. Continua. Obrigada. Pronto, aí ainda nessa questão de validação, o que a gente vê, eu não sei se a gente já falou sobre o Kaggle no workshop, acho que sim, a Fernanda comentou na palestra dela. O Kaggle é uma plataforma com competições em data science. E é bem legal, tipo, para você aprender, mas também é complicado de iniciar do zero e ir para o Kaggle direto, mas ao longo do seu estudo, um momento você vai achar valor em participar de competições no Kaggle. Aí lá, qual é o cenário? Eles dão o conjunto de treinamento para você, e a competição normalmente, depende do tipo da competição, mas de forma geral é você treinar o melhor modelo que todo mundo que está competindo. E aí, o que é que eles fazem? Eles dão os dados para você, só que eles deixam um conjunto de dados lá separado, que só vai ser avaliado no fim da competição, quando a competição acabar. E a indicação de quem ganhou vai ser medida com esses dados que estão lá escondidos. Então, é como se, pensando no mundo real, é como se esses dados escondidos fossem dados do futuro, dados que a gente ainda não viu, e ganha quem melhor predizer esses dados do futuro.
Aí, no contexto do Kaggle, como a gente tem poucos dados, e de forma geral, e a gente precisa testar com alguma coisa para poder saber se o modelo está lidando bem ou não, a gente divide esses dados. E em muitas competições do Kaggle, inclusive, a forma como você cria sua estratégia de validação, a forma como você divide seus dados para testar, pode significar um bom desempenho na competição. Tipo, tem muita equipe que ganha só porque criou uma boa estratégia de validação. Aí, aqui a gente vai ver uma estratégia de validação simples, que é o scikit-learn. Ele já tem várias técnicas lá. Uma delas é esse Train Test Split, que divide o conjunto da gente em 2 conjuntos. O conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Aí tem vários parâmetros lá que a gente pode usar para modificar. Tem o Shuffle, que ele bagunça os dados dos 2 conjuntos. Tem várias opções. A gente aqui vai usar o padrão para ele. A gente só vai colocar isso aqui, ó. O test size, que é o quê? A porcentagem de dados que eu quero no conjunto de testes. Aí, um valor muito usado é 33%. Como a gente estava falando ontem, lembra que perguntaram se era normalmente 1/3. Aí, de forma geral, em artigos, competições, você usa 33%. Não sei porquê, acho que a galera foi usando e acabou ficando, e de forma geral tem um desempenho razoável, mas não é regra, tá? Isso aqui não é uma receita de bolo que vai funcionar sempre. Mas, para análise inicial e para seguir, é um bom começo. Então, a gente vai colocar 33% dos dados para o conjunto de testes. Aí, agora entra a outra parte do trabalho do cientista de dados, que é fazer escolhas. E aí, nesse caso, a gente vai o produto final é um modelo que as pessoas vão poder colocar as respostas dela sobre um questionário socioeconômico, e o modelo vai dar uma nota, tipo, de forma geral, a gente vai poder ler assim, quanto seu privilégio influencia na sua nota de matemática. E só que a gente viu que são 27 variáveis socioeconômicas. Você chegar num questionário para responder 27 perguntas, tipo, provavelmente ninguém vai interagir com esse modelo. Aí, uma coisa boa, pensando no produto, é diminuir esse número de perguntas. E aí, a gente não vai simplesmente pegar perguntas aleatórias. A gente está trabalhando com ciência de dados. A gente vai escolher as 8 melhores perguntas. Melhor em que sentido? As outras 8 perguntas que melhor classificam o dataset. E as outras 8 perguntas mais significativas. Lembram lá da árvore de decisão, que ela seleciona os nós? É uma coisa parecida, só que agora a gente vai selecionar, de fato, as variáveis. E o scikit-learn também tem uma ferramenta para a gente fazer isso, que é o Select K Best, que ele seleciona as K melhores variáveis. E para fazer isso, a gente precisa passar uma métrica. Como a gente está trabalhando com regressão, a gente vai usar essa F-regression. Isso está lá na documentação do scikit-learn, tem várias outras métricas que a gente pode usar. Mas aqui a gente selecionou essa e foi. Aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente instancia o Select K Best, que instanciar é, tipo, pegar a classe e jogar ela numa variável. Nesse caso aqui, eu chamei ela de M. Isso não é uma boa prática, tipo, é bom a gente escrever, de fato, o que a variável é, mas é bom a gente dar nomes significativos para as variáveis. Mas aqui é rápido, então vamos seguir. Aí a gente diz aqui que instanciou, né, o Select K Best, eu quero usar ele. A métrica que eu quero usar é a F-regression. E eu quero selecionar as 8 melhores variáveis. Aí, isso aqui é o núcleo da maioria dos modelos do scikit-learn, que tem duas funçõezinhas. Tem o fit, que a gente pode entender como treinar, e tem o transform, que a gente pode entender, uma vez que eu tenho o modelo treinado, eu vou transformar esses dados para me dar a resposta. Aí, existe também o fit transform, que é o quê? A junção dessas duas coisas. Primeiro ele faz o fit e depois ele faz o transform.
Aí, nesse caso aqui, o Select Cabest, eu preciso treinar o fit, ele precisa identificar qual o score de cada variável com relação ao EF Regression. E depois no Transform, ele vai selecionar as 8 que eu disse, né? Eu quero 8 só. Aí, no Fit Transform, ele faz os dois. E aí, eu estou salvando esses dados aqui dentro dessa variável xNew. Ah, eu esqueci de falar. É muito comum a gente nomear o conjunto de treinamento de X grande, X em caixa alta, e o Y é o conjunto de testes. E a gente normalmente coloca em minúsculo. Aí, aqui, xNew, ou seja, o conjunto novo de treinamento, é o conjunto das 8 melhores variáveis que o Select Cabest selecionou. Aí, o shape, lembra que o comando shape, ele mostra o formato dos dados? Vamos ver aqui qual é o shape desse xNew. Agora a gente tem 998 linhas, menos linhas do que as 1.400.000 lá. Por quê? Porque agora a gente dividiu em conjunto de treinamento e teste. Então, o resto das linhas estão lá no conjunto de testes. E 8 colunas, que é justamente as 8 colunas que o algoritmo selecionou como mais significativas. Se a gente colocar aqui, get support, esse é o modelo, e se a gente chamar esse método get support, a gente consegue ver quais foram as colunas selecionadas. A gente vê aqui, foi a Q001, Q008 e as outras até o Q0027. Essas foram as colunas que, de acordo com essa métrica aqui, F-regression, foram as mais significativas para descrever a variável. Aí, aliás, o Select Cabest, ele não está usando os... Ah, não, usa assim. Ele usa os... Eu estava na dúvida se a gente tinha passado o Y. Porque se a gente não tivesse passado do Y, seria aquele aprendizado não supervisionado. Mas como a gente passou, então ele selecionou as melhores variáveis de acordo com o poder delas de diferenciar a métrica do conjunto de treinamento, do conjunto de testes. Aí, massa. A gente selecionou as outras colunas e agora a gente vai treinar o modelo. Aí, essa é uma parte, tipo, mecanicamente é muito fácil, a gente treina o modelo com uma linha. Que a gente vai usar o Random Forest Regressor, que é o algoritmo da gente. E aí, Max Depth é um parâmetro que a gente diz qual a profundidade de cada árvore aleatória. Quanto maior a profundidade, maior a probabilidade do overfit. Lembra que eu falei? Tipo, quanto maior a profundidade, quer dizer que a granularidade das perguntas vai ficando maiores. Então, quanto mais perguntas específicas, maior probabilidade da gente memorizar o conjunto de treinamento em vez de aprender com ele. Aí eu coloquei 10 aqui porque é uma profundidade razoável. E aí o random state, que é só para, se você rodar de novo, ele vai dar o mesmo resultado. E aí lembra do fit transform? Nesse caso aqui eu só quero treinar um modelo, então eu vou chamar só o fit. E aí a gente passa as variáveis de treinamento, que são essas 8 que a gente selecionou, e as labels de treinamento. Eu vi agora que aqui não é o conjunto de teste não, tá? Aqui são as labels. O Y são as labels. E o X são as variáveis. Label é tipo o target, como é? O conjunto alvo, as variáveis que a gente quer prever. Aí, o Y aqui, no caso, são as notas de matemática. E a gente passa as 8 variáveis que a gente selecionou como as melhores. E aí, rodando com o fit, a gente agora tem um modelo treinado. Tipo, nessa variável aqui, regresso, agora tem o modelo da gente. Aí, agora, a tão falada validação do modelo. Fernanda, tá aí? Desmonta o microfone. Tô aqui. Pronto, bora para a validação. Tu quer compartilhar a tela?
Na verdade, aí é só explicar um pouquinho sobre o MSE Pronto, e então o RMSE, explica aí que eu vou ver mas aqui na documentação. tá. Como eu falei, né, em regressão, a gente tem algumas métricas para validar o modelo, como o R quadrado ajustado, MSE, RMSE, o MAI, o MAP. E aí, uma métrica muito utilizada é o MSE e o RMSE. E aí, o que seria o MSE? É o erro quadrático médio. Ela é uma das métricas mais utilizadas. Ela consiste na média do erro das previsões ao quadrado. Em outras palavras, pega-se a diferença entre o valor predito pelo modelo e o valor real. Eleva-se o resultado ao quadrado e faz a mesma coisa com todos os outros pontos. Soma e divide pelo número de elementos preditos. Então, em resumo, quanto maior for esse número, pior é o modelo. E essa métrica ela apresenta valor mínimo de 0 e sem valor máximo, né? E aí para melhor, como que diz assim, para deixar melhor legível, digamos assim, esse número, muita gente usa o RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio. E aí o RMSE entra como uma forma de melhorar a interpretabilidade da métrica, acertando o quê? A unidade. Mas, assim como o MSE, o RMSE penaliza predições muito distantes da real, né? Então, o número pode ficar alto quando a gente tem aí predições muito distantes do que seria real. Mas aí, em resumo, é isso, é o erro quadrático médio. Por exemplo, eu estou lá fazendo uma regressão para prever qual vai ser o valor da ação o valor de uma ação lá. E aí, ou então o preço de gasolina. Eu quero fazer uma previsão do preço de gasolina. E o meu RMSE está dando lá um valor de 0,30, ou seja, a gente está errando aí em média 30 centavos no preço. Isso é bom ou isso é ruim? Eu quero prever deixa eu ver aqui, o valor de um empréstimo, não sei. E aí o RMSE está dando 1.200, ou seja, a gente está errando R$ 1.200 aí em média. Isso é bom ou isso é ruim? Por isso que eu falei antes que depende muito do problema que você está lidando, né? Para saber se aquele valor ali é bom ou é ruim. Mas aí uma das métricas que a gente mais utiliza é o RMSE mesmo, como já foi até comentado aí no chat. Massa. Aqui é a documentação do Scikit-Learn, que eu já falei. Oi, Fabi. Deixa eu interromper vocês rapidinho. A gente tem uma pergunta do Rafael, que inclusive é um amigo meu. Oi, Rafa. Ele está perguntando como são escolhidas as variáveis mais significativas no caso não supervisionado. Boa. No caso, é sobre a quantidade, a impureza, né, Fernanda? Tipo, vai ser a quantidade de informação Quantidade de informação não, a forma que a gente consegue gerar grupos de acordo com as variáveis. Isso, não tem, quando a gente está trabalhando com não supervisionado, não tem muito como saber o que é importante ali, né? Geralmente a gente joga para o modelo e avalia esse modelo, porque também o não supervisionado também tem os seus métodos de avaliação. E de acordo com a avaliação, que a gente vai ver se tem uma variável ou não ali que não tá, que o modelo não está considerando como importante, né? Eu acho que é o método do cotovelo que a gente usa para avaliar os clusters e tudo mais. Então, eu acho que de início, assim, a gente joga todo mundo mesmo e depois a gente vai avaliando para ver se tem alguma variável ali que que está dando ruído no modelo e que a gente pode tirar ela do nosso conjunto de dados. Certo. Ok. Respondido. Obrigada, meninas. Massa. Aí, Fernanda estava falando do MSE e do RMSE. No Scikit-Learn, essa é a documentação do Scikit-Learn, é ótima. Esse user guide aqui é muito bom. Mas aí aqui é a parte da API, ele está falando especificamente desse pacote aqui, que é o Mean Squared Error. Aí, para usar ou o MSE ou o RMSE, a gente seta é definir. A gente define com esse parâmetro aqui, Squared.
O default é true, ou seja, o padrão é true. Se a gente não mexer em nada, a gente tem um MSE. E se a gente colocar false, a gente tem um RMSE, que é o que a gente quer. Aí, Fernanda, no caso aqui deu 89. Quer dizer o quê? Que, em média, o valor tá alterando em 89 pontos, é isso? Isso, 89 pontos. Pronto. Pode ser para baixo ou para cima na nota do aluno. Pronto. Tá razoável, né? Aí eu coloquei aqui a validação, mas eu não expliquei. Uma vez que a gente tem o modelo treinado, a gente pode usar esse método aqui, ó, o predict. Que o que é que ele faz? Ele prediz. Ele dá pra gente a predição da nota. Aí a gente passa o conjunto de testes, que é o x-teste, e dentro dessa variável aqui, dentro do ypred, vai ter todos os valores das notas que o modelo previu. Aí a quantidade de linhas é a quantidade de linhas lá do conjunto de testes. Aí aqui, ó, 589, 496. Essas são as notas que o modelo previu com base nessas features aqui, com base nessas variáveis. E aí, para calcular o RMSE, a gente passa as variáveis verdade, ou seja, as variáveis do conjunto de teste com as notas corretas, as notas do conjunto de dados, e passa as notas que o modelo previu. Aí, nesse caso aqui, como a gente quer o RMSE, a gente coloca o squared igual a false, e ele dá o score pra gente. Que no caso aqui, as notas em média estão variando em 89%, 89 pontos para mais ou para menos. Aí, pega esse o min square dele, pega esse MSE aí e eleva a 0,5, que a gente tem a raiz quadrada. Amiga, eu não entendi não, é para fazer o quê? Elevar a 0,5? Assim? Tu chamou de score, não foi? Pega o score e eleva a 2 asterisco. Potência. 2 asterisco. 2 asterisco? 2 asterisco que é elevado a 0,5. Ah, tá, entendi. Calma. 2 asteriscos, 0,5. É isso? Tira o 2 e bota outro asterisco. Potência. Ah, sim, entendi. Isso é multiplicado, né? É assim? Tira o 2, tira o número 2. Foi, entendi agora. E tira a... Aê, agora. Agora, pronto, é para rodar, né? Para rodar na outra célula. Pronto, tá vendo, gente? Pronto, aí isso quer dizer o quê? Pronto, agora. Agora a gente tem a raiz quadrada, que é 9,4. Agora a gente tem o RMSE. A gente está errando em média 9,4 aí, pontos. Porque a unidade do MSE é diferente, sabe? Então é por isso que a gente pega a raiz quadrada dele. Então agora a gente tem o RMSE, 9,4. Tá vendo, galera? Sempre é bom fazer workshop com estudantes de mestrado em estatística, porque elas sabem. Aí, massa. Agora a gente tem um modelo treinado. Aí, que é massa. Só que agora a gente tem um problema, que esse modelo está salvo nessa variável aqui. E a gente quer agora dar o deploy, que a gente quer disponibilizar esse modelo para mais pessoas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar esse modelo num arquivo, como um arquivo, uma música é um arquivo, um filme é um arquivo. A gente vai salvar esse modelo num arquivo para poder carregar ele em outro computador, outra máquina, enfim. Aí, para fazer isso, a gente usa essa biblioteca aqui, ó, joblib. E aí, a gente vai usar esses dois métodos, principalmente, o dump e o load. O dump é para salvar e o load é para carregar. Aí, aqui eu estou salvando
a gente passa o nome da variável, que no caso é REGR, que é a variável do modelo, lembra? E aqui eu estou dizendo o nome que eu quero dar. Modelo Enem.joblib. Aí, deixa eu ver se o Google Colab vai me ajudar. Vai ajudar sim. Ele já salvou aqui, ó, o modelo Enem.joblib. Aí eu posso fazer download desse modelo. Deu 14 mega, acho que esse também, se a gente usou todos os mesmos padrões, vai dar 14 mega, que não é tão grande assim. Aí agora, tendo esse modelo treinado, para fazer as predições, a gente não precisa passar por todas essas etapas. A gente só precisa mandar as variáveis para esse modelo aqui. Aí a gente vai fazer isso e vai mostrar isso aqui numa aplicação. E para fazer isso, a gente vai usar o Streamlit. Que é uma outra biblioteca escrita em Python que ajuda a gente. E essa aqui é para você criar aplicações para a web. Porque na área de computação, normalmente quem trabalha com essa parte a gente chama front-end, que é a parte que o usuário vê, a parte que entra em contato com o usuário. E o back-end é justamente essa parte que a gente trabalhou. É a parte que fica por baixo e que o usuário não faz ideia que está acontecendo. O Streamlit é uma biblioteca para a gente lidar com o front-end, que é essa parte que o usuário vê. Aí ela é ótima porque facilita muito para quem não tem experiência com front-end. Normalmente, quem trabalha com data science não tem experiência com front-end. Aí aqui, ó, lembra que eu falei que o joblib, a gente tem o dump e o load. No dump, a gente salvou o modelo. E aí, no load, a gente carrega o modelo. Aí eu estou carregando nessa variável aqui, RGR carregado. O Streamlit, ele tem vários... Ele chama widget. Eu não sei se é widget. Não sei a pronúncia, mas são coisinhas lá que a gente pode colocar na nossa aplicação. Aí eu carrego o Streamlit assim, importo o Streamlit, estou dando um apelido também ESST, para facilitar na hora de escrever. Aí aqui, ó, st.title é o título. Markdown, lembra Markdown que eu falei? É a formatação aqui das células do Jupyter. Pronto, no Markdown a gente coloca blocos de texto. Subhead é um título menorzinho. E aqui, ó, select box, st.select box. É uma caixinha que a gente seleciona as alternativas. A gente não vai entrar em detalhe aqui, já é muita informação, mas esse código está disponível. No select box, a gente passa um dicionário, que é um outro tipo de dados em Python. E a gente tem aqui que dicionários são pares chave-valor. Aí, nesse caso aqui, ó, nunca estudou, ele tem o nome A, o valor A. Isso aqui são as letras e as variáveis e a descrição, no caso, que está lá no dicionário de dados. Como o usuário precisa saber o que são as alternativas, a gente tem que mostrar isso aqui. E a gente cria um select box para cada pergunta, cada uma das outras perguntas. E, no fim, a gente manda esses dados aqui para o modelo. Aí, a gente não passou os dados de letra para número lá no notebook. Quando a gente vai fazer a predição, a gente tem que fazer o mesmo processo, passar de letras para número. Aí, nesse código aqui enorme, a gente está pegando cada alternativa que o usuário respondeu e passando para número. E aí, aqui a gente está chamando o modelo e .predict, que é o método para dar uma predição. E, por fim, a gente mostra essa nota para o usuário. Aí, nota calculada pelo modelo a gente está salvando essa nota aqui nessa variável nota, e a gente mostra ela para o usuário. Aí, o app no Streamlit, eles estão com uma funcionalidade em fase experimental ainda, mas que você pode colocar ele no GitHub e acessível para todo mundo. Fernanda, tu quer mostrar? Não precisa mostrar o deploy, não. Só explica e a gente abre o link com o modelo treinado, com o aplicativo no ar. Tu lembra aí o link? Tá. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu parar o meu. Pronto. Eles... Já tá vendo ainda não, né?
agora. Eles colocaram recentemente, né? Eles lançaram recentemente esse Share Streamlit, que infelizmente ainda não está disponível para todo mundo. Eu fui uma felizarda que consegui aí utilizar e testar. Então, e é uma maneira bem simples, bem rápida de você conseguir fazer deploy aí das suas aplicações. Então, ó, eu tenho lá no meu GitHub, eu tenho um repositório. Explica o que é GitHub. Tu quer explicar? Eu acho que tu explica melhor. O GitHub é como se fosse um repositório de códigos. E nesse caso aí, a gente tem projetos, a gente tem códigos que a gente quer compartilhar com outras pessoas, ou até no nosso time mesmo. Aí a gente hospeda esses códigos no GitHub. Aí você vê aí, é uma rede social também, você pode seguir pessoas. E é bom ter, se vocês estão iniciando, é bom criar um GitHub para até manter controle sobre os seus estudos, organizar as coisas. E até para montar portfólio, né? Às vezes, em uma seleção, as empresas pedem o GitHub. Isso. Aí pronto, o GitHub é isso. Pronto, então eu criei um repositório aqui no GitHub, então tá aqui, ó, app.env. Então aqui dentro desse repositório tá todo o código que foi utilizado aí durante o workshop. Então tem aqui a aplicação.py, que é o código do Streamlit, que Débora acabou de mostrar aí. Tem um modelo aqui, ó, o JobLib, e esses requirements são as bibliotecas que a gente utilizou, que é para ele instalar lá e conseguir rodar também. Então é um TXT, tá aqui, ó, as bibliotecas, o Streamlit, o Pandas, o JobLib e a Scikit-learn, beleza? Então, o código está todo aqui nesse meu repositório. Aí eu fui lá no share do Streamlit e só precisa vir aqui, ó, em New App. Ele vai perguntar qual repositório, né, que tem o código que a gente quer fazer o deploy. Eu escolhi o app.env. Aí ele pede qual é a branch, que é uma ramificação no GitHub, né? Quando a gente está codando, antes de levar para a branch principal, a gente pode criar ramificações para ir testando. E ele pergunta aqui qual é o código, que nesse caso seria a aplicação.py. Feito isso, só clica em deploy e ele vai fazer o deploy para a gente. A gente não precisa fazer mais nada. Então, eu vou voltar aqui, ó, porque eu já fiz esse processo e está aqui, ó, app.env. Então, quando a gente clica aqui, ele já vai abrir a aplicação, ó, já rodou, e qualquer pessoa já pode utilizar. Então, com esse código aqui, que eu vou botar no chat, quando vocês abrirem, já vai vir para essa tela, que foi a aplicação que Débora mostrou aí o código, que ela criou, e está aqui. Então, você vai responder aqui, ó, até que série sua mãe estudou, são as perguntas que ela utilizou lá no modelo. E lá no final a gente vai calcular a nota e por trás ele está pegando lá o modelo que a gente salvou em JobLib e está trazendo o resultado. Então, deixa eu só copiar aqui e vou jogar aqui. E aí todo mundo pode testar. Eu não consigo jogar, vou botar aqui no outro teste. E as meninas colocam. Coloquei aí. A gente vai mandar aqui no chat do grupo, do YouTube. Pronto. Então, assim, de uma forma bem simples, a gente consegue fazer deploy do nosso modelo. Existem outras formas, tem o Heroku também, que a gente pode ir lá e fazer deploy. Tem uma parte lá que você pode utilizar gratuitamente, né? Você pode subir, eu acho que até 5 aplicativos, e fora isso você tem que pagar, mas para teste é válido. Mas a que eu achei mais simples foi essa, e eu acredito que em breve vai estar aí disponível para todo mundo utilizar essa forma aqui, que é do próprio Streamlit, junto com o GitHub. Boa. E é isso, a gente foi do conjunto de dados para... Bota aí calcular para ver que nota ele dá. Tá tudo não, né? Tipo, tudo o mais... Tá tudo não. Em que tipo de escola você frequentou? Somente escola pública. Deixa eu escolher aqui. Parte em escola pública e parte em escola privada sem bolsa. Calcular. Ó, nota calculada pelo modelo de predição 500. Muda a primeira pergunta lá. Bota alguma coisa privilegiada. Na sua residência tem banheiro? 1. Na sua residência tem carro? Não, bota um monte para ver uma mansão. 4. Aspirador de pó tenho. Na sua residência tem celular? Tem 4 ou mais. Vamos ver a pessoa privilegiada, né? Tem computador? 4 ou mais. E deixa aqui até que série sua mãe ou seu pai completou após.
Vamos ver aqui. E aqui eu vou botar somente escola privada. 740. Então, só com essas variáveis, o modelo viu que, em média, quem tem esse perfil tira essa nota que é muito boa, né, para o Enem, 700 e alguma coisa. E é isso. Gente, o Rafa tá perguntando aqui de novo. Ele tá perguntando como foi o desempenho deste modelo com os dados de teste. Foi aquele... Como é regressão, não tem uma porcentagem, né? Deve ter alguma métrica que dá uma porcentagem. Mas como a gente avaliou com o RM... Eu tô dando scroll aqui, como se a minha tela estivesse aparecendo. Agora tá. Pronto. O desempenho foi esse aqui. Tipo, em média, o modelo tá errando 9 pontos para mais ou para menos. Mas isso aí, em comparação com o conjunto de teste, né? Nada garante que esse conjunto de teste que a gente dividiu, esse 33%, seja um conjunto significativo pro problema. Tipo, pode ser que nos 33% tenha ido só as linhas que são fáceis de identificar. Ninguém sabe. Tipo, isso é outra questão também, que você não pode só confiar na métrica que a gente, no score que a métrica deu pra gente, né? A gente tem que ver também que conjunto de dado é esse. Isso aqui é estatística, tipo, isso é parte significativa da população ou não, enfim, tem várias coisas aí para... Existem algumas técnicas que a gente pode usar como validação cruzada, né? Que a gente pode colocar lá para ele dividir o nosso conjunto em 10 partes, por exemplo. E aí ele vai pegando desse conjunto, ele pega um pedaço para treino e um pedaço para teste. Aí depois ele pega outro conjunto e divide novamente, um pedaço para treino e um pedaço para teste. Então, a validação cruzada ajuda a gente a ver se o modelo realmente tem um desempenho bom ou não, porque ele pode estar bom com esse conjunto, mas quando a gente joga outro conjunto, ele já tem um resultado ruim. Então, existem algumas técnicas que a gente pode aplicar para ver se o modelo realmente está generalizando bem. Isso, o Scikit-learn também tem uma ferramenta para a gente usar isso, o Cross Validation. Certo. Eita. Okay. Bom, meninas, obrigada pela explicação de vocês, perfeita. Até eu entendi tudo. Muito bom. Eu vou chamar a Marcele, porque ainda tem algumas perguntas que o pessoal mandou na hora da inscrição. Oi, Mar. Que ela vai fazer para vocês. Oi, gente. Tudo bem? Olá, A primeira pergunta que surgiu dos forms de inscrição é em relação a onde eu posso encontrar dados abertos para praticar o Data Science. Sugestão de sites ou algum lugar assim. Boa. Tem o Kaggle, que além de ser uma plataforma para competições, também está virando uma plataforma para a galera distribuir conjuntos de dados. Tem dados do governo, eu não sei de qual, se tem acho que tem dados abertos do governo federal. Acho que é dados.gov.br, acho que é isso. Tem alguns dados lá. Você pode também ver, tipo, na sua cidade. A gente aqui em Recife tem um portal de dados abertos de Recife, que tem vários conjuntos de dados lá também. Assim, de cabeça, no Kaggle tem uma parte lá de conjuntos de treinamento que a galera está disponibilizando, tem muito dado lá. E dados de governo, né, dados de prefeituras, que eles são obrigados a disponibilizar, e normalmente eles disponibilizam, sim. Tem o UCI Machine Learning, também tem alguns. E agora o Google também lançou a plataforma dele, né? Que é o Google Search Dataset, eu acho. Tem vários conjuntos de dados lá, você pode procurar por tema e ele joga lá vários conjuntos de dados. Beleza. Surgiu uma pergunta aqui do André, ó. Vale a pena ou não usar Data Science para dados com poucos valores? Acho que seriam poucos dados, né, no caso. Uma análise com poucos dados. Depende, de novo, toda a resposta da quantidade, isso depende do problema e depende do que você quer. Pode ser que o conjunto com poucos dados sirva para a gente identificar algum padrão ou alguma coisa, dependendo do que a gente quer. Tipo, nem tudo se resolve com Big Data e nem sempre o Big Data vai ser a resposta de todas as coisas. Tipo,
Você pode ter muito dado, mas o dado não ser significativo. Aí você tem milhões de linhas, mas mesmo assim o dado não é útil. Ou você pode ter conjunto pequeno de dados, mas dados significativos, que você pode usar e fazer o que você quer. Então, depende do problema, depende dos dados, tipo, não tem uma resposta se vale a pena ou não. Depende tudo do contexto. Depende do que ele está chamando de poucos dados também, né? Porque às vezes a gente está trabalhando com classes desbalanceadas e existem algumas técnicas, né? Como oversample ou undersample, ou seja, aumentar a classe minoritária ou diminuir a classe majoritária. Então, tem algumas técnicas que podem ajudar a gente nesses casos de classes desbalanceadas, mas às vezes eu até digo que um dos maiores problemas do cientista de dados não é nem passar por tudo isso, é ter os dados mesmo, porque às vezes a gente se pega com um problema que não tem dado, então não tem como resolver. Se não tem dado, não tem o que fazer. Mas aí, dependendo da quantidade de dados que você tem, existem algumas técnicas para melhorar isso aí. Beleza. Vamos para a próxima, então. Qual que é a diferença entre inteligência artificial e machine learning? Boa. É mais nomenclatura, tipo, inteligência artificial é tudo que você usa no computador para dar uma resposta. Por exemplo, se eu criei um script, não sei se faz sentido. Eu criei um programinha que roda no computador e ele disse que vai chover amanhã. E ele sempre diz que vai chover amanhã. Isso já é inteligência artificial. Tipo, eu estou usando um computador para dar uma resposta. De forma geral, inteligência artificial é usar computadores para dar respostas. Machine Learning é quando a gente usa dados de treinamento para poder dar uma resposta. Tipo, em vez de colocar regras escritas, como eu fiz nesse script aí, eu uso os dados para aprender os padrões nele e dar uma resposta. Então, é como se a inteligência artificial fosse o conjunto inteiro e Machine Learning fosse uma técnica de dar uma resposta, que nesse caso é com dados e achando padrões nesses dados. Beleza. E qual que seria a melhor técnica para modelos não supervisionados? De novo, não tem como saber. Depende do contexto. Depende do contexto, depende dos dados. Assim, sendo sincera, tem uma que se dá muito bem no Kaggle e que normalmente a galera que ganha usa, que é o XGBoost, XGBoost, que é como se fosse um Random Forest, só que com um algoritmo muito mais otimizado. E ele se dá muito bem na maioria dos casos. Mas não é sempre que ele se dá bem. Mas, de forma geral, ele é um bom algoritmo e ganha muitas competições no Kaggle. Beleza. E aí, para todo mundo, né, aproveitando que esse é um evento principalmente para iniciantes, quais que seriam os primeiros passos para aprender Tableau ou BI? Dicas de sites, livros, programas, o que vocês quiserem indicar tá livre. Tem um momento, Fernanda. Então, eu sou do time Power BI, né? Eu trabalho muito com Power BI. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para indicar material sobre Tableau. Mas, assim, para aprender BI, eu acho que BI, na verdade, é uma metodologia, é um conceito, né? Existem ferramentas de BI, como Power BI e Tableau, mas BI é uma metodologia. Então, acho que o fundamental é você entender o que é BI, como funciona, como é uma modelagem de dados. Então, tem um livro, do Kimball, que ele mostra exatamente isso, né? Como você modelar seus dados, como você fazer lá todo o processo de BI, que se chama Data Warehouse Toolkit. E aí, a gente diz que é a Bíblia do BI, né? Então, assim, eu indico esse livro para quem quer começar, quem quer entender, e aí depois que você entende, quais são os modelos de dados, o Star Schema, o Snowflake, como que eu vou criar aqui minhas tabelas fatos, minhas tabelas de dimensões, que é o que a gente lida quando está trabalhando com BI. Então, depois que você entende isso, aí você pode ir, agora, qual é a ferramenta que eu quero aprender aqui para aplicar o conceito? E aí vai ter Tableau, vai ter Power BI. Power BI eu acho que tem bem mais. A comunidade é bem aberta, assim, tem muito material no YouTube. A própria documentação da Microsoft, que eu também sou fã, assim, é bem organizada. Você pode entrar lá na documentação da Microsoft e estudar por ela. Então, assim, eu acho que
o primeiro passo é entender o que é BI, porque hoje a gente vê muita propaganda de é só clicar e arrastar, mas essa parte antes é fundamental. Então, eu indico esse livro, o Data Warehouse Toolkit, do Kimball. Beleza. Dé, quer complementar alguma coisa? Não? Não sei quase nada dessa área. Então tá bom, então vamos lá. E vocês duas, conhecem alguma iniciativa de Data Science voltada para análise de gênero, como algum coletivo, alguma coisa assim, que analisa dados para mapear problemas e possíveis soluções para diminuir a desigualdade de gênero? Tu conhece, Fernanda? Estou pensando. Com esse foco, eu acho que não. Tem o IT que busca ter uma comunidade, né, para inserir as mulheres e sentir que elas mostrar que elas não estão sozinhas, mas com esse foco eu não conheço de nenhuma, assim. Eu só conheço de paileiros, que são comunidades voltadas para mulheres que querem entrar nesse mundo de programação, de data science, mas assim, que use data science para isso, ainda não conheço. Beleza. E a última pergunta que a gente tem aqui é possível utilizar a Data Science nas escolas como uma nova proposta de ensino na área de matemática? Não só matemática, eu acredito. É possível utilizar para você ter um perfil dos seus alunos, inclusive já tem alguns estudos, já tem algumas universidades, não sei aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que utilizam data science para isso, né? Para saber antecipadamente qual o aluno que poderá reprovar e já se adiantar ali, ver se ele está precisando de ajuda, o que está acontecendo, por que ele não está indo bem. Então, já tem alguns estudos em cima disso. Aqui no Brasil, não tem nenhum estudo de caso relacionado a isso, mas eu acredito que sim, é super possível você usar dados. Acho que universidades, escolas aí tem muitos dados que a gente pode utilizar para isso e ajudar no rendimento dos alunos. Eu entendi, acho que eu entendi, me equivoquei. Eu entendi que era usar data science para, tipo, na sala de aula para ensinar, é isso? Para ser bem honesto, era o que eu tinha entendido, mas a ambiguidade da pergunta ficou muito boa, então a gente pode dar as duas respostas. Pronto, porque eu tenho uma opinião meio polêmica, tipo, eu acho que a gente, às vezes, dá muita atenção à programação como se fosse, tipo, uma coisa, o santo graal, tipo, todo mundo tem que fazer, mas que não é necessariamente assim, eu acho, tipo, tanto a outras áreas quanto das ciências humanas, por exemplo, que são importantes e que a gente precisa explorar também nas escolas. Eu acho que precisa ter, tipo, oportunidade para todo mundo saber que existe programação e saber que você pode aprender, mas que não necessariamente todo mundo precisa aprender a programar. Eu acho que se você tiver interesse, você pode entrar, mas, tipo, demandar que todo mundo vá programar, eu acho que também não é por aí, não. Mas eu acho que dá isso que a gente vê também com o PyLadies, com o Jungle Girls, que é, tipo, mostrar para as meninas, para meninas, porque a gente está no contexto de inserir mulheres, né, mas isso serve para qualquer criança. Você tem isso aqui, tem um computador, você pode criar coisas com ele, ver que massa, tipo, ver que legal. Eu acho que é importante trazer a computação para mais pessoas, mas que não necessariamente todo mundo precisa aprender a programar, porque tem outras coisas também que são importantes e que se completam. Mas Bom, acho que a gente deu as duas respostas, então a gente está mais completo aí. Boa. A gente só tem a agradecer, acho que eu estou falando o nome daqui da produção inteira. Muito, muito obrigada pela participação de vocês duas, acho que foi incrível. A gente subiu até alguns comentários aí no meio de vários agradecimentos, vários elogios. Fica o elogio para vocês aí também. Muito, muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês da organização, tipo, muito legal, é muito bom ver o empenho que vocês têm em organizar o evento, e a gente sabe que dá muito trabalho. E foi massa. Obrigada pelo convite, e é isso, estamos aí. Isso aí, a gente que agradece, é muito bom ter participado, e obrigado a vocês também, né, por
realmente dá trabalho, como a Débora falou. Então, só agradecer e estamos por aí. Se conectem, né, com a gente nas redes sociais também, vocês que estão assistindo aí. A gente falou ontem sobre a importância de comunidade, de conversar com outras pessoas da área. Então, adicionem a gente, Instagram, LinkedIn, e aqui a gente, foi só o começo, né, que a gente possa seguir aí a jornada, todo mundo ajudando todo mundo. Então, só agradecer. Beleza, gente. Obrigadão. Bom, para todos, um último momento que a gente queria fazer aqui, eu quero chamar com todo o prazer do mundo todas as meninas da produção para subir aqui comigo, fazer todo mundo junto, todo mundo que produziu esse evento, que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente faz com o maior prazer do mundo. E eu queria passar a palavra para elas também. Obrigada, Mar. Oi, meninas. Gente, muito obrigada por participar. Adoramos produzir esse evento para vocês. Espero que ele tenha servido para inspirar vocês a começarem ou a continuarem ou a buscarem mais conhecimento nesse assunto. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Boa noite, pessoal. Queria agradecer também a presença de todo mundo. O Clube Minerva é uma iniciativa que nasceu esse ano, né? Um bebezinho ainda, mas vendo o retorno de vocês, acho que a gente está no caminho certo, né? Obrigada pela participação e acompanhem a gente, né, nas redes para não perder os próximos eventos também. Oi, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo. Foi muito legal a gente fazer esse evento para vocês. Essa parceria do IDS com o Minerva super funcionou. E como a gente viu no primeiro dia, a Dani falando, é muito legal ver mulheres falando de coisas técnicas também, não só da desigualdade, mas mulher também está aqui para falar de coisa técnica, e as meninas mostraram que somos muito capazes. Então, muito obrigada a quem está assistindo a gente, foi massa. Minha gente, é só agradecer mesmo. Enfim, acho que a primeira pessoa que a gente falou foi dela lá no começo, tipo, a gente nem imaginava essa repercussão toda, a gente nunca imagina, né? Mas trabalha tanto que é muito lindo ver isso alcançando vocês, sabe? Ver a força que isso tem. E, particularmente para mim, ver o IDS e o Minerva funcionarem lindamente desse jeito é super emocionante. De verdade. É isso. Acompanha a gente que a gente nunca para, sempre tem evento por aí. Mas é contigo. Bom, gente, é isso. A gente queria agradecer a todo mundo pelo ótimo evento. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente espera que tenha agregado demais para vocês. E agora, só os avisos finais. Não se esqueçam do sorteio, que vai ser dia 21 para quem participou dos 3 dias. Todos os dias do evento estão gravados no YouTube para quem quiser ver, rever quantas vezes for depois, mandar para quem for também, quem não conseguiu acompanhar nos horários. Sigam a gente nas redes sociais, que nem as meninas falaram, @wids.usp, @Clube Minerva, e nos canais do YouTube, porque vira e mexe a gente está fazendo conteúdo. Deixem comentários para a gente, por favor, com a avaliação de vocês, um feedback, alguma coisa que a gente possa melhorar. E até a próxima. Muito obrigada de novo.